Hoje nós vamos revisar os conceitos de átomos e moléculas. Também vamos entender o que acontece quando determinadas substâncias se transformam em outras. Assim, será possível identificar o que é uma reação química e como representá-la graficamente por meio de equações. Além disso, vamos compreender o papel da indústria química na sociedade, realizando a conversão de substâncias que existem na natureza em produtos úteis. Vamos lá? Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Átomos. Tudo que existe, todos os materiais, os mais diferentes possíveis, são formados por átomos. Eu, você, essa televisão que você está assistindo, tudo isso é formado por átomos. Como nós já vimos, cada elemento da natureza tem um tipo de átomo, que tem uma massa e um tamanho determinados. Além disso, não dá para transformar o átomo de um elemento em outro. A gente já viu em outras teleaulas que os átomos são partículas muito pequenas. Algumas substâncias são formadas por grupinhos de átomos, são as moléculas. As moléculas podem ser grupos de átomos iguais ou grupos diferentes, com átomos de vários tipos. Mas para serem moléculas, tem de ter os átomos ligados fortemente. Você já sabe o que é um átomo e o que é uma molécula. E sabe também que um átomo não pode se transformar em outro. Mas quando é que uma substância se transforma em outra? Essa é a meta da nossa teleaula. O que acontece quando uma substância se transforma? Na teleaula de hoje, você vai aprender um pouco sobre as reações químicas. Vai aprender também que as substâncias que entram numa reação são chamadas reagentes e que o resultado de uma reação se chama produto. Tudo isso vai mostrar como as substâncias se transformam. E vamos começar nossa teleaula para ver como os átomos se comportam. Nossa, Aurélio, tô gostando de ver, hein? Átomo, molécula, tá sabendo das coisas, hein? Depois que eu fui lá no laboratório da Áurea, eu entendi o que é um átomo, o que é uma molécula, e entendi também que um átomo não pode se transformar em um outro. Opa, Aurélio, tudo bem? O que você me conta? Eu passei aqui pra gente tomar um café. Vamos lá. Zé, dá uma olhadinha na banca pra gente? Tá legal. Então, como eu tava te dizendo, eu fui lá no laboratório e foi muito bom, porque eu acabei entendendo um monte de coisas que a Áurea me disse. A Áurea é muito boa nisso. Só que logo depois que eu saí de lá, me bateu outra dúvida. E essa tá martelando a minha cabeça, viu? E o que é? Será que a gente descobre juntos? Ó, presta atenção na minha dúvida. O carvão é formado por milhões e milhões de átomos de carbono, todos bem grudadinhos. O oxigênio do ar também é formado por moléculas, só que de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio ligados bem forte, certo? Confere, eu vi isso numa revista. Pera um pouco, depois você me conta. Deixa eu te dizer a minha dúvida. Então tá lá o carvão de um lado com os seus átomos de carbono. E tá lá o oxigênio com as suas moléculas de oxigênio. Bom, aí tem o gás carbônico, que é formado por um átomo de carbono e dois de oxigênio. Tudo bem ligado. Até aí tudo bem, porque eu acho que o carbono gruda na molécula de oxigênio e, bom, gás carbônico. Tá, então qual é o problema? O problema é o monóxido de carbono, aquele gás super tóxico que é formado por um átomo de carbono e um de oxigênio. Como é que isso foi acontecer? Não era tudo grudadinho na molécula de oxigênio? Dois átomos? Isso, grudado. E a Áurea insistiu muito nisso outro dia. E é uma dúvida que tem razão de ser. Se dois átomos de oxigênio estão grudadinhos, como é que apenas um se liga ao carbono? Você sabe por quê? Você também quer saber como é que apenas um átomo de oxigênio se liga ao carbono para formar um monóxido de carbono? Essa é uma boa dúvida. Se na molécula de oxigênio os dois átomos estão ligados de um jeito bem forte, como é que apenas um átomo se liga ao carbono? Isso talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar explicar o que acontece. Na molécula de oxigênio, os dois átomos de oxigênio estão ligados com uma certa força. Se aparece aí
um átomo que tem mais atração pelo oxigênio, um oxigênio se liga ao novo átomo. No desenho fica mais fácil de entender. Veja só. Aí está uma molécula de oxigênio, com os dois átomos bem ligados. Eles se chocam com os átomos de carbono. O que acontece? Cada átomo da molécula de oxigênio se liga a um átomo de carbono, formando duas moléculas de monóxido de carbono. Essa troca de átomos se chama reação química. Preste atenção. Nós dizemos que uma substância reage com a outra quando os átomos dessa substância trocam de lugar com os átomos da outra substância, dando como resultado uma nova substância diferente das duas primeiras que reagiram. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Para que haja uma reação química entre duas substâncias, é necessário que elas troquem átomos e que, no final, uma nova substância apareça. Você se lembra de alguma reação química que a gente tenha visto aqui nas nossas teleaulas? Se você pensou na experiência da ferrugem, você acertou na mosca. Esse é um bom exemplo de reação química. Afinal, houve troca de átomos entre o ferro da palha de aço, o oxigênio e a água, e apareceu uma nova substância. Quer dizer, a troca de átomos entre o ferro, o oxigênio e a água deu origem à ferrugem. As substâncias que trocam átomos em uma reação são chamadas reagentes. E a nova substância que se forma é chamada produto. Reagentes e produtos. Esses são os nomes que a gente usa na química para nomear as substâncias que fazem parte de uma reação. Oi, por favor. O que é uma reação química? É quando as substâncias reagem e trocam os átomos. Muito bem. Me dá um exemplo de uma reação química. Água oxigenada num ferimento. Dá outro exemplo. A queima do papel. Mais um terceiro exemplo. Queima do carvão. Por quê? A queima é uma reação entre o oxigênio e o carbono, que resulta no gás carbônico ou muitas vezes no monóxido de carbono. Muito bem. A queima do carvão é um ótimo exemplo de reação química. Neste caso, o oxigênio e o carvão são os reagentes e o produto é o gás carbônico ou monóxido de carbono, dependendo se a queima foi feita num lugar com muito ou pouco oxigênio. Puxa, essa eu não entendi. Quer dizer então que queima é uma reação do carbono com o oxigênio? E a molécula de oxigênio, ela se separa? Da mesma maneira como ela se liga ao carbono, ela se separa. Esta é uma reação entre carbono e oxigênio num ambiente com pouco ar. A molécula de oxigênio formada por dois átomos de oxigênio se aproxima do carbono. Daí, quando esta molécula chega bem pertinho do carbono, ela se quebra. E então, cada átomo de oxigênio se liga a um átomo de carbono, formando o monóxido de carbono, um gás muito tóxico. Tá aí, muito interessante esse negócio de reação química. Mas e os átomos das moléculas de oxigênio? Sempre se separam? Parece que sim. Mas quando a queima é feita com uma quantidade muito grande de ar, o produto não é gás carbônico? E o gás carbônico não tem dois átomos de oxigênio? Exatamente. O gás carbônico tem dois átomos de oxigênio e um de carbono. E você sabe por que isso acontece? Aparentemente, dá a impressão que a molécula de oxigênio se ligou ao carbono. Mas, na verdade, um átomo de oxigênio se liga ao carbono, que então se liga ao outro átomo de oxigênio. Entendeu? Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Preste bastante atenção. É muito raro os átomos de oxigênio não se separarem quando reagem com outro átomo. Olha só. No gás carbônico, os átomos de oxigênio grudam no mesmo átomo de carbono, formando uma molécula com 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. É por isso que o gás carbônico se chama dióxido de carbono. Di quer dizer 2. Isso também acontece com a molécula de água. Você sabe que a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, não é? Então, o átomo de oxigênio fica entre os 2 átomos de hidrogênio. Na água, o átomo de oxigênio
fica entre os dois átomos de hidrogênio. Ah, tá bom. Quer dizer que na água, o átomo de oxigênio fica entre dois átomos de hidrogênio. Isso eu entendi. Mas como é que eles sabem? Não disseram que não dá para ver os átomos no microscópio? Como é que os cientistas sabem exatamente o que acontece numa reação química? Ah, eu acho que eles vão testando todas as possibilidades até encontrar a solução, né? E você, o que você acha? Ah, não sei, eles devem estudar muito para isso, né? Essas coisas não são assim tão simples, porque quando nós vamos estudar dentro da matéria, o que acontece com os átomos, com as moléculas, as coisas ficam bem mais complexas. Era essa revista que eu queria te mostrar. Olha só cada ilustração super legal das moléculas. Não é uma beleza? Você é impressionante que os cientistas saibam direitinho tudo que tem lá dentro. Será que eles são adivinhos? Oi, como você acha que os cientistas descobrem as coisas? Estudando. Pesquisando. Através de estudos, né? É um trabalho conjunto, né? De anos, né? Vai todo mundo evoluindo a partir do que já se sabe, vai crescendo o conhecimento, descobrindo coisas novas. Mas muita gente ainda acha que os cientistas são adivinhos ou iluminados. Não é nada disso. O conhecimento científico que temos hoje é resultado de muita observação, experiência, pensamento, muito estudo e muita comunicação entre os cientistas. Mas mesmo com muito estudo, os cientistas não sabem tudo sobre a matéria, mas eles continuam pesquisando cada vez com mais e melhores equipamentos, trocando informações e cada cientista contribuindo com sua parte. Mas para que serve tudo isso? Vamos ver o que as pessoas pensam a respeito. Para que você acha que servem as pesquisas científicas? Para melhorar a vida do homem. Para esclarecer a população e ter um avanço tecnológico. Eu acho que sempre para que ocorra uma evolução em determinada matéria, né? Tudo isso serve para melhorar a nossa vida material. São novos remédios, novos materiais para armazenar comidas, tintas mais resistentes e exames mais eficientes. Como você viu na nossa primeira teleaula, Eu Amo Química, todas essas coisas puderam ser fabricadas por causa da descoberta dos novos materiais. E aí que entra a química, para estudar e conhecer as substâncias e poder criar novos materiais. Tudo isso tem a ver com progresso. E já que estamos falando nisso, vamos ver como andam os nossos progressos em química. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu o que é uma reação química. Vimos também que quando duas substâncias reagem, como o oxigênio e o hidrogênio, os átomos trocam de lugar. Quando existe uma troca de átomos, o resultado é uma terceira substância. As substâncias que reagem são chamadas reagentes e a substância que aparece é chamada produto. Na molécula de dióxido de carbono, ou gás carbônico, o átomo de carbono fica entre os dois átomos de oxigênio. Mas na molécula de monóxido de carbono, um gás muito tóxico, um átomo de oxigênio se liga a um átomo de carbono. Agora que você já descobriu o que acontece quando uma substância se transforma, dê uma olhada no seu livro de química para rever o que acontece nas reações. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma reportagem sobre os progressos na ciência. Até a próxima teleaula e tchau! Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos!
Você viu na outra teleaula de Química que nós vivemos num mundo onde tudo se transforma. Hoje o homem está aprendendo a reciclar os objetos que produz, pois está cada vez mais preocupado com o meio ambiente e com a limitação dos recursos naturais. Mas essa transformação constante de tudo faz parte da própria natureza. Quando vemos qualquer matéria se transformando, como o ferro enferrujando, a árvore crescendo, a comida cozinhando, a madeira apodrecendo, enfim, quando vemos as coisas passarem de um estado para o outro, é difícil de acreditar que lá no íntimo da matéria está ocorrendo apenas uma mudança na posição dos átomos. O que acontece é que os átomos que pertenciam a uma substância passaram para outras substâncias e com isso as características das duas substâncias mudaram completamente. Isso ocorre de forma natural ou artificial, mas como essas mudanças podem ser representadas? Você não sabe? Então fique atento, pois a teleaula de hoje está apenas começando. Na teleaula de hoje você vai ver o que é uma reação química, vai aprender a escrever uma reação química com fórmulas e acertar os coeficientes dessa equação. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Volta sempre, viu? Oi, Zezé. Oi, Aurélio, tudo bom? Tudo. Cadê o Clóvis? Ah, ele acabou de sair. Ele foi fazer umas coisas aí. Ele ia aproveitar e ia passar lá na Áurea. Ele tá super encucado com aquelas histórias de fórmula de química, sabe? Fórmulas? É, você lembra aquela história das pulseiras que a gente ficou calculando o peso e tudo? Ah, é, claro que sim, foi ótimo. Me ajudou a entender aquele problema da proporção dos elementos numa substância. Porque não adianta nada eu ter um montão de um dos elementos. É preciso ter todos eles na proporção certa. Porque senão sobra sem reagir, certo? Ah, então. Mas como é que a gente escreve essas reações usando fórmulas? Fórmula é uma maneira já estabelecida de fazer alguma coisa com palavras ou códigos precisos e bem determinados. E sabe o que é, Áurea? É difícil acreditar que quando a gente queima alguma coisa e vira tudo fumaça, são apenas os átomos que estão trocando de lugar. Eu sei, é difícil para o nosso senso comum pensar que uma comida apodrecendo são só alguns átomos que estão mudando de lugar. Mas, Clóvis, na matéria é isso mesmo que acontece. Áurea, eu gostaria de saber como é que se escreve essas reações. Isso não é difícil. Existem fórmulas para escrever essas reações. E pelo jeito você está doido de curiosidade para aprender como se escrevem essas reações usando as fórmulas, acertei? Na mosca. Eu vou te explicar. Mas antes, seria bom que você visse alguma reação e depois a gente escreve essa reação usando as fórmulas, tá bom? Vamos lá? Aqui, nós temos um pedaço de magnésio. Repare bem a cor dele. Agora vamos colocar o pedaço de magnésio na chama. Preste atenção e veja o que acontece. Você reparou na luz? E esse pó branco que se formou na queima é o óxido de magnésio. Bom, eu sei que para haver essa transformação do magnésio em óxido de magnésio, os átomos trocaram de lugar. Mas eu quero saber como é que se escreve essa reação com fórmulas. Em primeiro lugar, me responda. Quais são os reagentes e qual é o produto? O reagente é o magnésio. E o produto é aquele pó branco, o óxido de magnésio. Muito bem. O produto é realmente o óxido de magnésio. Mas e o reagente? É só o magnésio? Ué, mas não é o magnésio que você estava queimando? Pensa bem. Ué, você tem alguma ideia? Eu não tenho ideia de como funciona essa coisa de átomos. Ô, Aurélio, você que está estudando química, bem que você podia me dar uma ideia, né? Claro, o que você quer saber? Essa coisa da matéria ser formada por átomos e isso dos átomos de uma substância passarem para outra, como é que é isso? Bom, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Os metais, por exemplo. Os metais são formados por amontoados de átomos do mesmo tipo. A mesma coisa acontece com as moléculas de gases. As moléculas de hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, por exemplo, também são feitas de átomos do mesmo tipo. Quando se aquece um metal como o cobre, por exemplo, na presença do ar que tem oxigênio, há uma reação e se obtém o óxido de cobre. Da mesma forma, queimando magnésio ao ar, se obtém o óxido de magnésio. O ar? O oxigênio do ar, mas como não pensei nisso antes? Se o magnésio está queimando, significa que ele está reagindo com o oxigênio do ar. Portanto, os reagentes são magnésio e o oxigênio. Muito bem, Clóvis, é isso mesmo. Então agora vamos escrever essa reação química. Ou melhor,
escrever uma equação química. Veja só. Para representar essa reação, nós escrevemos as fórmulas dos reagentes e as fórmulas dos produtos separadas por uma flecha. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Primeiro a gente escreve a fórmula dos reagentes. Magnésio e o oxigênio. Isso. Aí vem uma flecha e a gente escreve a fórmula dos produtos. No caso, o óxido de magnésio. Certo. Mas do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, nós escrevemos o sinal de mais entre os dois reagentes. Tá, e é a mesma coisa para os produtos? É claro. Se tiver mais de um produto numa reação, a gente também escreve o sinal de mais. Mas ia escrever você mesmo para ver se você entendeu. Qual é mesmo a fórmula do magnésio? Magnésio é Mg. Cuidado. Lembra das regras para se escrever símbolos químicos? Quando o símbolo tem duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. Tá certo. Agora a fórmula do oxigênio eu sei. É O maiúsculo, não é? É, esse é o símbolo do oxigênio. Mas naquela reação, o magnésio foi queimado no ar. E no ar existe oxigênio gasoso. E no oxigênio gasoso, nós temos moléculas de oxigênio. E a molécula de oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Assim... Certo. Agora eu preciso colocar o sinal de mais entre as duas fórmulas, não é? Isso. Aí vem a setinha apontando para o produto da reação. E agora a fórmula do produto, que é a fórmula do óxido de magnésio, que é MgO, certo? Puxa, quem diria? Eu consegui escrever uma equação química. Você está contentinho, né? Só que falta uma coisa. Falta? Puxa, eu não consigo ver o que possa estar faltando. Falta acertar os coeficientes. Coeficientes? Mas que coeficientes? Os coeficientes estequiométricos. Pelo amor de Deus, assim você me bata no coração. Esteque o quê? Estequiométricos. Parece um palavrão, não é? Mas na verdade é uma coisa muito simples. Coeficientes estequiométricos são números na frente das fórmulas que servem para indicar com precisão a proporção em que os compostos reagem ou se formam. Mas como é que a gente acerta uma coisa dessas? O importante é ver se o número de átomos de cada tipo é igual nos reagentes e nos produtos. Em outras palavras, é ver se não ficou nenhuma substância faltando ou sobrando. Ah, já entendi. Aquela história da lei de Lavoisier. Exatamente. É ver se a lei de Lavoisier foi obedecida. Você se lembra da lei de Lavoisier, não é? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Você sabe que o papel e outros materiais são reciclados, transformados. Na verdade, nunca nada se perde na natureza. Não é possível criar um átomo nem fazer um átomo desaparecer. Ah, quer dizer então que numa equação química, o número de átomos de cada tipo do lado dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos de cada tipo do lado dos produtos, é isso? É isso aí. Eu tô aprendendo isso agora e tá fresquinho na minha cabeça. E tem mais. Cada átomo tem uma massa que é igual para os átomos do mesmo tipo e diferente de um tipo de átomo para outro. E como o número de cada tipo de átomo é igual tanto nos reagentes como nos produtos, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Bom, quer dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, eu preciso acertar os coeficientes para que o número de átomos de cada tipo seja igual nos reagentes e nos produtos. E como você faria isso na prática? Primeiro, dá uma conferida nos reagentes e nos produtos. Você tem um magnésio como reagente e no produto você tem óxido de magnésio. Agora, presta atenção no oxigênio. Já sei, o oxigênio está errado. Tem 2 oxigênios como reagente, que está formando um óxido de magnésio que tem um oxigênio só na fórmula. Já sei, eu vou apagar esse 2 aqui. Não, Cláudio, isso não, você não pode fazer isso. Se você apagar o número 2, você vai estar destruindo a molécula de oxigênio. Você não pode fazer isso porque o que reagiu com o magnésio foi o oxigênio molecular. Pense um pouco, o que deve ser feito para acertar a quantidade de oxigênio que entra como reagente e a quantidade de oxigênio no produto? Peraí, deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Não posso tirar o 2, isso eu já sei. Ah, e se eu multiplicar MgO por 2, o que acontece? Não.
Aí o magnésio não dá certo, porque vou ter 2 magnésios no produto, sendo que só entrou um magnésio no reagente. Tenho outra ideia. Vou colocar 2 ao lado do Mg e 2 ao lado do MgO. Acho que agora acertei. Acertei mesmo. Dá só uma olhada. 2 magnésios no reagente e 2 magnésios no produto. 2 oxigênios no reagente e 2 oxigênios no produto. É isso. Agora está completo. A representação de uma reação por meio de fórmulas é a equação da reação, que é a maneira que os químicos usam para comunicar essa reação. Agora é fácil perceber que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. É a lei de Lavoisier. É isso aí. Oi, pessoal. Oi, Clóvis. O que vocês estão fazendo? Eu e a Zezé estamos tentando escrever uma equação química. Eu tô craque nisso. A Áurea me deu umas boas dicas. Que tipo de reação vocês querem escrever? A da queima do carvão. Essa reação é muito interessante, porque ela pode resultar gás carbônico ou monóxido de carbono, dependendo da quantidade de ar disponível. Vamos ver a do gás carbônico. Vamos. A fórmula do carvão é C e a do oxigênio é O2. E a fórmula do gás carbônico, qual é mesmo? Eu sei, é CO2. Isso mesmo. Agora vamos conferir. Um carbono como reagente, um carbono no produto. 2 oxigênios como reagente e 2 oxigênios no produto. É isso aí, está pronto. Esse negócio de equação não é tão complicado, não. Principalmente depois que a gente aprende as fórmulas, né? É preciso prestar bastante atenção. Só isso. E também escrever as fórmulas certinho. E depois acertar o número de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Nossa, depois de tanta informação, nada melhor que a revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que reação química é uma troca de átomos. Ligações entre átomos são quebradas e novas ligações entre átomos são formadas. Aprendeu também que equação química é a representação de uma reação química por meio de fórmulas de compostos. Viu que coeficientes estequiométricos são números na frente das fórmulas dos compostos numa equação química, que indicam a proporção em que os compostos reagem ou se formam, e que acertar esses coeficientes é escrever esses números de modo que o número dos átomos de cada tipo seja igual nos reagentes e nos produtos. Foi desse modo, determinando a massa de uma substância que reage com a outra, que os químicos conseguiram deduzir as fórmulas das substâncias. Hoje em dia pode-se calcular a massa dos reagentes e dos produtos a partir de uma equação química, e isso é muito importante em processos industriais. Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Se você olhar em volta, vai ver que todos os dias usamos materiais que são fabricados pela indústria química. Desde o tipo de alimento que comemos, passando pelos remédios que tomamos, os meios de transporte que utilizamos, os meios de comunicação tão diversificados do nosso tempo, a nossa maneira de se vestir, enfim, todo o nosso padrão de vida atual é inseparável da indústria química. Pois é a indústria química que produz as substâncias com que todas essas coisas são fabricadas. E a partir de hoje, nas teleaulas de Química, você vai ver o que é essa indústria e como ela influencia o nosso dia a dia. Na teleaula de hoje, você vai ver o que a indústria química produz,
como ela transforma substâncias que existem na natureza em produtos úteis na vida moderna, a importância do ácido sulfúrico. Vai ver também por que as indústrias se agrupam no local e onde instalar uma indústria química. Não, eu não concordo com o senhor. Não, pense bem. Se você pensar bem, vai me dar razão. Eu tenho que pensar. O progresso é irreversível. É para frente que parece se que você anda. não lê jornal. Olha aqui. Às vezes o negócio aqui na banca fica super quente. Saem as maiores discussões. Mas sobre o que será que esses dois estão brigando tanto? Preste atenção porque a nossa teleaula de hoje está só começando. Eu tô certo. Você que não pensa. É claro que eu penso longe, eu penso grande. Desculpa, mas que vocês estão brigando tanto aí? Tudo bom com o senhor, Nelson? Tudo bem, Clóvis? É que nós estamos aqui numa polêmica. Eu estava lendo no jornal que houve um acidente numa indústria química. Aí eu pensei, toda hora a gente lê esse tipo de notícia no jornal. Então eu disse, por mim, eu acabava com tudo quanto é indústria química. Aí a Zezé ficou brava. Achou que era um absurdo. É claro que é um absurdo. E indústria química só provoca poluição. Olha, desculpe, sem querer me intrometer, mas já me intrometendo, vocês dois têm um pouco de razão. É muito importante a gente se preocupar com o meio ambiente. Mas hoje em dia é praticamente impossível viver sem indústrias químicas. Impossível por quê? O que é que elas fazem de tão importante? Por exemplo, onde é que o senhor leu essa notícia? Aqui no jornal. Pois é, o jornal que o senhor lê, o remédio que o senhor toma, os plásticos que a gente usa. Não, pera lá. A indústria química não fabrica nada disso. Quem fabrica remédio é a fábrica de remédio. Quem fabrica papel é a fábrica de papel. Quem fabrica plástico é a fábrica de plástico. O que é que a indústria química faz? A indústria química transforma substâncias que se encontram na natureza, mas que não podem ser usadas diretamente em substâncias com as características que nós queremos. Essas substâncias, que servem para fabricar os materiais que nós usamos, são chamadas de intermediários. Você já sabe que existem 92 elementos químicos naturais e que, pela combinação desses elementos, se obtém todas as substâncias que nós conhecemos e que chegam a milhões. Para fabricar as substâncias que nos interessam, é preciso fazer várias reações químicas. Substâncias como ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e cloro são usadas para fazer essas reações. Esses compostos não aparecem no produto final que nós usamos, mas sem eles é impossível produzir as substâncias que nos interessam. E um dos compostos mais importantes da indústria química é este aqui, o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, líquido viscoso, incolor, corrosivo, denso, energético, desidratante e ácido muito forte, com aplicações extensas e variadas. O ácido sulfúrico é a substância mais fabricada no mundo. Só aqui no Brasil são fabricadas 5 milhões de toneladas por ano. Já pensou? 5 milhões de toneladas. Agora, isso é muito ou é pouco? O que você acha? É possível ter uma ideia da quantidade de ácido usado se pensarmos quanto ácido cada pessoa do Brasil consome por ano. Dividimos 6,7 milhões de toneladas, que são iguais a 6,7 bilhões de quilogramas, pela população do Brasil, que é de aproximadamente 194 milhões de habitantes. Dá mais de 34 quilogramas de ácido sulfúrico por pessoa por ano. Pois eu nunca usei nenhum grama de ácido sulfúrico. Usou sim, só que indiretamente. Do jeito que você fala, até parece que eu uso ácido sulfúrico para temperar minha salada. Ainda bem que o senhor nunca usou, mas como o Zezé disse, o senhor usou ácido sulfúrico indiretamente. Como assim? Uma vez eu li numa revista que o ácido sulfúrico é usado para a fabricação de adubo. E como as folhas da sua salada devem ter sido adubadas... Ora essa... nisso eu não tinha pensado. E não é só isso não, hein? É a indústria química que produz os defensivos agrícolas para não deixar as pragas destruírem as lavouras. E também tem os conservantes. Sem os conservantes, para fazer os alimentos durarem mais, não seria possível alimentar bem a população da Terra. Você está quase me convencendo, mas desde quando você ficou tão sabida nessas coisas de indústria química? É que agora Zezé tem uma amiga que é química. É Helena. Ela trabalha numa indústria de tecidos. Ela me falou também que a indústria química ajuda a melhorar muitos materiais e substâncias que já existem na natureza. Tá bom. Dá um exemplo. Os remédios.
Muitas doenças podem ser curadas com plantas que já eram conhecidas pelos índios, mas pode-se separar só a substância que atua como remédio. E para fazer essa separação, é necessário o conhecimento de química. Mas grande parte dos remédios que nós utilizamos hoje em dia, incluindo os antibióticos, são produzidos pela indústria farmacêutica, que usa produtos fabricados pela indústria química. E além dos remédios, a indústria química permite produzir muitos materiais novos e melhores. Podemos pensar nos materiais de construção. Hoje, temos plásticos mais resistentes que o ferro e muito mais leves, além de todos os tipos de objetos de plástico que utilizamos no nosso dia a dia. Também é bom se lembrar das tintas que usamos para pintar as nossas casas e dos corantes que tingem as roupas que compramos. Quer dizer que, apesar de eu não usar o ácido sulfúrico, eu acabo usando um produto que utiliza. Isso mesmo. Olha, eu vi isso nessa revista aqui. Toda matéria que nós usamos, seja o que for, estava em algum lugar no mundo. Na maioria das vezes, ela precisa ser transformada nas substâncias que queremos. Quando uma substância se modifica, os átomos mudam de lugar. Mas antes de fazer a transformação, é preciso separar os outros compostos que estão juntos. Como assim separar? É que essas coisas, essas substâncias, quando estão na natureza, elas estão muito misturadas. Então, é preciso separar para só depois transformá-las. Muitas dessas substâncias existem naturalmente, é só fazer a separação das impurezas. Existem vários métodos de separação de misturas de sólidos. Um desses métodos consiste em fazer a separação através da filtração. E também existe a separação por meio de ímã. Você já viu também em outras células de química que existem muitos métodos para purificar. A filtração, a destilação e métodos combinados, como a dissolução seguida da filtração ou a dissolução seguida da filtração e evaporação. É dessa maneira que a indústria química vai separando e purificando sólidos, que, como você viu, não aparecem no produto final, mas sem eles é impossível produzir as substâncias que interessam. Oi, Helena. Oi, Zezé. Separou minhas revistas? Separei, estão aqui, mas vem cá, ó. Olha, essa é a Helena de quem eu falei. Oi, Helena. Ué, quer dizer que eu tô falada no pedaço? Helena, nem te conto. Sabe o que é, Helena? A gente estava discutindo a respeito das indústrias químicas. E o seu Nelson estava impressionado com a quantidade de ácido sulfúrico que é fabricado. No total, o Brasil tem 1.006 indústrias químicas, 15 no norte, 114 no nordeste, 12 no centro-oeste, 706 no sudeste e 159 no sul. Então, cada fábrica de ácido sulfúrico deve produzir um montão. É, as instalações de uma indústria química são muito caras. Não vale a pena montar fábricas para produzir pouquinho. E outra coisa também, dificilmente se monta uma fábrica sozinha num lugar. Geralmente tem várias fábricas instaladas muito perto. Sabe por quê? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Eu já sei que as indústrias fabricam produtos que são usados por outras indústrias. Então deve ser para que as outras fábricas aproveitem os produtos que não interessam para a fábrica. Eu já vi que quando se faz uma reação química para fabricar uma substância, geralmente se formam outras substâncias que não interessam. Assim é bom que se tenha uma fábrica perto que use essa substância. É isso mesmo. O produto da segunda indústria pode ser matéria-prima para uma terceira e assim por diante. Já sei a resposta. As indústrias se agrupam por uma questão de economia. Puxa, é mesmo, é uma baita economia. Se uma indústria estiver perto da outra, pode aproveitar o que a outra ia jogar fora. Não é só o problema da economia, tem também o problema ambiental. Evita-se o desperdício e o despejo de lixo no meio ambiente. Também eu ouvi dizer que não é em qualquer lugar que se pode construir uma indústria. É verdade, o local precisa ser muito bem pensado. Precisa ficar perto da matéria-prima, do consumidor, da fonte de energia, porque uma indústria química consome muita energia, tanto na forma de calor como na forma de eletricidade. Bom, pessoal, eu tenho um compromisso, preciso ir. Até mais. Tchau, Helena. Tchau. E aí, seu Nelson, está convencido da importância da indústria química? Eu tenho que admitir que sim. Você venceu. Também estou satisfeito por ver que as indústrias químicas podem ter um pouco de preocupação com o meio ambiente. Puxa vida, quanta coisa eu aprendi hoje. Bom, por falar nisso, vamos para a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje,
você viu a importância que a indústria química tem no padrão de vida atual, influenciando o nosso modo de vida. Também viu que a indústria química usa substâncias que existem na natureza e as transforma em produtos úteis para a vida moderna. Aprendeu que um dos compostos mais utilizados pela indústria química é o ácido sulfúrico, usado, entre outras coisas, na feitura do adubo. E viu que as indústrias químicas precisam ser instaladas em locais apropriados, próximos da matéria-prima, e que as indústrias procuram ficar próximas umas das outras por uma questão de economia e de preservação do meio ambiente. Agora, você já sabe da importância da indústria química na vida moderna, mas tem um produto que só o seu cérebro pode fabricar. Esse produto se chama aprendizado e a matéria-prima necessária é o seu livro. Nele você vai poder aprofundar todas as questões que nós vimos aqui nessa teleaula. Bom estudo! Os vídeos apresentaram o conceito de reação química e vários exemplos do nosso cotidiano. O que é uma reação química? Dê um exemplo de reação química e descreva a equação química que a representa. O vídeo destaca uma reação química em particular, a oxidação do ferro. Vemos essa reação em portões, cadeiras, entre outros materiais. Para visualizarmos essa reação melhor, faça um experimento simples. Primeiro, coloque uma palha de aço no fundo de um copo de vidro e umedeça com água. Segundo, adicione água num outro recipiente maior, inverta o copo contendo a palha de aço e coloque-o no recipiente conforme a figura que aparece na tela. Meça a altura da coluna de ar dentro do copo. Terceiro, deixe o material descansar por uma semana. Quarto, após esse período, sem retirar o copo, meça novamente a coluna de ar dentro. O que aconteceu neste experimento, tanto com a coluna de ar quanto com a palha de aço? Explique e escreva a equação química envolvida. Uma reação química ocorre quando duas substâncias trocam átomos, formando uma ou mais novas substâncias. Você poderia citar diversas reações. No vídeo são mostradas algumas, como as que aparecem aqui na tela. E no caso do experimento de oxidação, a reação química que ocorre é esta. Você deve ter percebido que a coluna de ar diminui e que a palha de aço ficou alaranjada. Parte do oxigênio da coluna de ar foi consumido na reação e transformado em hidróxido de ferro, que é o único produto da reação. Para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. E até a próxima!